Boa tarde, meus queridos alunos do terceiro ano do Mário Alencar e aí todos os outros alunos também que estão acompanhando o canal. Gente, hoje nós vamos começar a nossa aula sobre petróleo, tá? Uma aula sobre química do petróleo, química da gasolina, sobre essas características, propriedades e no final nós vamos ainda fazer questões da FUVEST e da UES, tá certo? Então tá muito massa, tá muito bacana o conteúdo. Assista o vídeo até o final que você vai aprender muita coisa de petróleo, tá certo? Então vamos pro vídeo e eu estou aqui do lado da minha amiguinha planta, que é uma questão de... porque eu só gravava com cimento e concreto, aí eu achei essa plantinha aqui, eu falei, vou gravar perto da planta hoje, tá? Então simbora pro vídeo que vai estar muito legal, vai estar muito bacana. Espero que vocês curtam e que vocês gostem, que o vídeo tá muito massa, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá. Química terceiro ano, esse espetáculo aqui, professor Carlos Henrique, perfeito, e vamos lá. Gente, olha só, pra gente começar a falar de petróleo, eu coloquei aqui algumas imagenzinhas, duas imagens na verdade, né? Duas imagens e uma chargezinha. Que essa primeira charge aqui, inclusive eu utilizei ela no nosso aulão, né, lá do colégio, e que ela fala sobre a descoberta do petróleo, né? Oba, vamos ganhar milhões de dólares. E aqui ele já fala, droga, vamos perder milhões de dólares, né? O petróleo ele é muito importante, ele trouxe muitos benefícios, né? Muitos produtos são derivados do petróleo, mas nós não podemos esquecer que atualmente, né, o petróleo ele vem causando muitos problemas, principalmente devido aos vazamentos do petróleo. E a gente tem que vale destacar também, né, o que aconteceu com as nossas praias do Nordeste brasileiro, que houve derramamento de petróleo. E que você é um assunto muito bom para você já dar uma revisada, porque pode ser que apareça na sua prova. Nós comentamos sobre isso no aulão, sobre poluição por petróleo, tá? Então lembrem-se que esse é um tópico muito relevante, tá bom? Vamos lá. Gente, para começar, vamos definir o que é o petróleo, né? É um óleo de cor escura, formado por uma mistura de hidrocarbonetos. Já saliento aqui que o petróleo ele não é um hidrocarboneto, mas ele é uma mistura, ele é formado principalmente por compostos de carbono e hidrogênio. Não significa que tem só hidrocarboneto não, tá? O petróleo também tem enxofre. E aí, observação, quando o petróleo tem uma quantidade alta de enxofre, ele é chamado de petróleo amargo. Quando a quantidade de enxofre é baixa, ele é chamado de petróleo doce, tá? Não é porque ele tem açúcar e sal não. E outra coisa importante, a quantidade de enxofre no petróleo, quanto mais enxofre o petróleo tem, pior ele vai ser, tá? Porque vai poluir mais e isso não é bom. O petróleo ele está impregnado em rochas porosas, inserida em bacias sedimentares. E essa parte aqui vai ser melhor visto com vocês na geografia, mas só para comentar. E atualmente ele é tirado de camadas inferiores da crosta, né? E depois ele passa por um processo de refino. E esse petróleo, a partir do petróleo, né, você consegue obter derivados muito importantes, como aqui os combustíveis, tá? Gasolina, o óleo diesel, plásticos, cosméticos, fertilizantes. A borracha também é um derivado do petróleo. Tem a borracha natural, mas tem a borracha sintética, tá? Então assim, o petróleo ele pode se obter em produtos, por isso ele é tão importante, ok? Aqui o processo de formação do petróleo, tá? Essa é uma das teorias mais aceitas, que o petróleo ele foi formado devido a milhões de anos. O fitoplâncton e o zooplâncton após a morte vão se tornar matéria-prima do petróleo, e com o tempo eles foram sendo, ao aumento de pressão, ao aumento da temperatura ao longo do tempo, foi fazendo com que esses organismos se acumulassem, né, fosse ficando retido no solo e se transformasse num petróleo. Então o petróleo, a partir do petróleo também nós obtemos os combustíveis fósseis, e o petróleo é obtido através do resto da matéria orgânica, né? O petróleo ele é obtido, ele é formado por resto de matéria orgânica em decomposição. E essa parte de formação do petróleo também vai ser visto melhor na geografia, tá? Mas eu só coloquei aqui para comentar com vocês. E vamos lá. Gente, o petróleo, antes dele ser extraído, ele é chamado de petróleo bruto, né? Que é aquele petróleo que ainda tem impureza, tem água salgada, tem areia. E após ele ser extraído, né, nas plataformas de petróleo, esse petróleo ele vai passar por dois processos, tá? Físicos: a filtração e a decantação. Carlinhos, para que o petróleo tem que ser filtrado e decantado quando ele é extraído? A decantação vai fazer com que a gente retire a água salgada, né, por diferença de densidade. E na filtração, você vai ter a remoção das partículas sólidas, como a areia e a argila. E aí esse petróleo, após ser decantado e filtrado, nós chamamos ele de petróleo cru. Esse petróleo cru, ele vai para as refinarias
E é de lá, após o processo de refino, que nós vamos obter as chamadas frações do petróleo. Carlinhos, que são frações do petróleo? São componentes mais simples. Você pega o petróleo, que é uma mistura complexa, e vai separando ele em misturas mais simples, tá? Cada fração é chamada de... Cada mistura simples é chamada de fração do petróleo, tá? E esse refino, gente, a principal etapa desse processo é a destilação fracionada. A destilação fracionada é uma técnica de separação baseada na diferença de temperatura de ebulição dos compostos, tá? Funciona assim, ó, de forma bem simples. O petróleo cru ele é mandado para uma fornalha, aproximadamente 400 graus. E aí depois esse petróleo ele vai passar por uma torre de destilação, que seria essa torrezinha aqui. Cada torre dessa, dentro dela, são torres imensas, tá? Você vai ter o que a gente chama de pratos teóricos. Cada prateleira dessa aqui tem uma temperatura diferente. Então, quanto mais leve for a fração, ela vai ser recolhida lá em cima. As frações mais leves saem aqui. E as mais pesadas, elas vão sair na parte inferior, tá? Quanto mais átomos de carbono tiver, mais pesado vai ser a molécula. Então, maior vai ser a temperatura de ebulição dela. Então, ela vai ser recolhida lá no final. Então, por exemplo, aqui na parte de cima, né, na torre de destilação, você vai obter primeiramente os gases, tá? Geralmente de 1 a 5 carbonos, principalmente o GLP. O GLP é um gás que tem entre 3, é uma mistura de dois gases, né? Um com 3 e um com 4 átomos de carbono. Minha letra é horrível nesse negócio, tá? O GLP, gente, ele é uma mistura de propano e butano, tá? E é o GLP que é o gás que está presente no nosso botijão, tá certo? Então depois vem a gasolina, né, com 6 a 10 átomos de carbono, já é mais pesado, a temperatura de ebulição já é maior. E assim vai até chegar no final, que são os óleos combustíveis, de 18 a 25 átomos de carbono. Esses óleos eles podem ser reaquecidos novamente, e aqui você consegue obter as frações desses óleos, que aí você tem aqui ó, o óleo lubrificante, leve, médio e pesado, e o resíduo, que é o asfalto, que aí você já vai ter mais de 30 átomos de carbono, tá certo? Então lembre-se, quanto mais leve for a fração, ela vai ser recolhida aqui na parte de cima. Quanto menor a temperatura de ebulição, ele é recolhido aqui na parte de cima. Quanto mais pesado for, eles são recolhidos na parte inferior, tá? E aí você tem diversas aplicações, né? A gasolina como combustível, o querosene também como combustível utilizado nos aviões, o óleo diesel, o asfalto que é utilizado nas ruas, né? O piche. Isso aqui, gente, só uma observação, ó, esse vapor aqui é dentro da coluna, tá? Quanto mais leve for a substância, ela vai conseguindo passar por esses pratos e vai sendo recolhida aqui em cima, ok? E aqui você tem uma torre de destilação a pressão atmosférica e aqui uma torre de destilação a vácuo, que faz esse processo de forma mais rápida. Então, falou em refino, lembre-se da destilação fracionada, tá? A destilação fracionada é o processo mais importante no refino para a obtenção dos derivados do petróleo. Não significa que é só esse processo, existem outros processos também, como o craqueamento do petróleo, a alquilação, mas esses outros processos a gente vai ter uma aula específica para eles, tá? Mas a destilação é o que você não pode esquecer jamais. Os componentes do petróleo é obtido por destilação fracionada, tá? E aí, meus queridos, aqui eu coloquei para vocês verem uma torre de destilação, tá? Uma refinaria. Aqui são as torres de destilação, que elas são imensas. A gente pensa que é pequenininha no desenho, mas elas são grandonas. Eu coloquei outra aqui, essa aqui é muito show, né? São lindas essas torres de destilação. Eu acho bonito, queria conhecer uma. E aqui você tem a foto de uma refinaria, né? Onde é feito todos esses processos para a obtenção das frações do petróleo. Aqui eu coloquei uma imagenzinha sobre a camada pré-sal, tá? A nível de curiosidade. Pré-sal, gente, por que não é pós-sal? Porque na geologia você vai falando de baixo para cima, né, em termos de idade. Então essa aqui é mais antiga. E essa camada pré-sal também é um tema muito interessante para vocês darem uma pesquisada. Eu coloquei aqui em forma de curiosidade, não vou entrar em detalhes agora, porque posteriormente vou fazer uma aula junto com a geografia sobre esse assunto, tá? Gente, e aí um dos componentes do petróleo que eu também não poderia deixar de falar era da gasolina. Gasolina é um dos componentes, é uma das frações mais importantes do petróleo. Não vou dizer assim mais importante porque todos são importantes, mas a gasolina ela é a mais conhecida, digamos assim. Então, nada mais justo que falar um pouco mais sobre ela, tá? Galerinha, a gasolina ela é uma mistura
predominantemente de alcanos de 6 a 10 átomos de carbono. É uma mistura de hidrocarbonetos também, a gente representa hidrocarbonetos muitas das vezes assim, HC, né? Isso aqui significa hidrocarbonetos, ou C horroroso. Espera, deixa eu apagar esse C. Pronto. Não significa que a gasolina ela é um hidrocarboneto, tá? A gasolina ela é uma mistura onde predominam os hidrocarbonetos, mas a gasolina também pode ter outras substâncias, tá? Na gasolina que a gente comercializa aqui no Brasil, toda gasolina ela é adicionada de álcool, tá? Etanol, 25% de álcool na gasolina, mas a gasolina também tem enxofre, então ela é uma mistura, tá? Dentre esses alcanos de 6 a 10 átomos de carbono, gente, tem dois que vocês têm que conhecer. Na gasolina predomina esses dois compostos aqui, ó. O heptano, que é um composto de 7 carbonos, tá? Deixa eu mudar aqui a cor para vocês, porque tá vermelho, para não confundir. Deixa eu mudar aqui rapidinho, que agora eu sei mudar. Cor da tinta, vou colocar de azul. Pronto. Gente, o heptano e o isooctano são os principais componentes da gasolina. O heptano, lembra do prefixo hept, é um hidrocarboneto de 7 carbonos, e o isooctano é um hidrocarboneto de 8 carbonos, tá? Eles são os predominantes. Tá aqui as estruturas dele, ó. N-heptano. Carlinhos, revisa aí comigo rapidinho o nome. Hept, porque são 7. An, porque só tem ligação simples entre carbonos. E como é um hidrocarboneto, ou seja, só tem carbono e hidrogênio, termina com O. E esse N na frente, Carlinhos, é só para dizer que é o carbono normal, porque você pode encontrar às vezes algumas ramificações que tem carbono secundário, mas isso aí é um assunto que a gente vai comentar depois, tá? E aqui nós temos o isooctano, tá? 8 carbonos. O nome químico dele mesmo, ó, pela nomenclatura IUPAC, vamos contar aqui a cadeia, ó. Esse aqui seria o carbono 1, esse aqui seria o carbono 2, esse daqui seria o carbono 3, esse daqui o 4, o 4 feio. E esse aqui seria o carbono 5. Carlinhos, por que o senhor não contou da direita para a esquerda? Porque se eu contasse da direita para a esquerda, esse carbono aqui seria o 2 e esse seria o 4. A ramificação estaria no carbono 2 e 4. Carlinhos, mas da esquerda para a direita também é no 2 e 4. É, só que nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, duas ramificações estão no carbono 2. Então seria 2 mais 2. Porque eu tenho duas ramificações no carbono 2. E a outra ramificação está no carbono 4. Então 2 mais 2 mais 4 dá 8. Se eu contasse no sentido contrário, seria 2 mais 4 mais 4, né? E aí seria maior. E a regra diz que sempre as ramificações ficam com a menor numeração. Tudo bem? Deu para entender? E então a nomenclatura oficial desse composto é: essa daqui é a cadeia principal. Tudo que tem fora da cadeia principal é ramificação. Então aqui eu tenho 3 ramificações, ó. Um grupo metil aqui, um grupo metil aqui e um grupo metil aqui. Então o nome químico oficial seria 2,2,4. Por que, Carlinhos? Porque eu tenho 2 metil no carbono 2, por isso 2,2, mais um metil no carbono 4. Ao todo eu tenho 3 grupos metil, então 2, 2, 4, trimetil. Cadeia principal com 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, an. É um hidrocarboneto O. Então o isooctano também é conhecido, é o nome oficial dele, 2,2,4 trimetil pentano. Tá certo? Então esses são os principais componentes da gasolina. Aí vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei só uma observação da cor da gasolina, tá? Que ela geralmente é incolor ou amarelada. Mas dependendo da empresa, eles podem usar corantes diferentes. Só não podem utilizar o azul, porque ele é próprio para aviação, tá? Mas geralmente a gasolina que você encontra, dependendo da composição, ela varia do incolor ao amarelado, ok? Vamos lá. Gente, aqui eu coloquei uma imagenzinha sobre o que é o craqueamento do petróleo. Geralmente quando você vai usar uma destilação, você consegue obter gasolina, mas não em quantidades muito grandes. Então o que é que você faz para obter frações da gasolina também? Você pode fazer o craqueamento do petróleo. O que é isso, Carlinhos? É a quebra. Esse craqueamento do petróleo também é chamado de pirólise, tá? Do grego pyros, calor, lise, quebra. Ou seja, é uma decomposição pelo calor.
Então você pega aqui, por exemplo, uma fração de 12 carbonos, nesse caso aqui a fração do querosene líquido. Esse triângulozinho em cima da seta significa aquecimento. Então geralmente isso aqui é feito entre 450 a 700 graus. Então você aquece e aí você consegue quebrar essa molécula em frações mais leves, ó, de 8 carbonos e 2 moléculas de eteno de 2 carbonos, tá? E aqui você consegue obter a gasolina também através desse processo do craqueamento, ok? E mais pra frente, nas próximas aulas, eu vou fazer aulas mais específicas sobre esses processos, tá? Mostrar pra vocês as reações mais a fundo. Resolvi logo mostrar essa pra vocês conhecerem um pouquinho o que é o craqueamento do petróleo, tá? É a quebra por meio do calor para obter frações mais leves, ok? Desculpa. Vamos lá. E, gente, a gasolina ela é muito utilizada nos carros que tem motor de combustão de 4 tempos. E aqui, não sou nenhum especialista em motor, mas só para vocês entenderem aqui rapidinho sobre os motores de combustão. Os 4 tempos do motor, primeiro momento, aspiração, compressão, explosão e exaustão. São 4 tempos. No terceiro tempo é que ocorre a explosão do combustível. Se a gasolina ela explode antes de chegar aqui, né, se ela não é tão resistente assim, ela não é uma gasolina muito boa. A gasolina, quanto mais tempo ela demora, quanto mais ela é resistente à explosão, melhor ela é. E aí, dentre as substâncias da gasolina, eu vou já mostrar para vocês qual é a que explode mais rápido, ou seja, a pior em termos de qualidade, e qual é a substância que tem a maior resistência. Antes disso, eu coloquei aqui para vocês verem, ó, o funcionamento do motor de 4 tempos, tá? O pistão desce e ocorre a injeção da mistura entre ar e o vapor da gasolina aqui dentro. Depois o pistão sobe e comprime a mistura. E no terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que vai causar a explosão da mistura e vai empurrar o pistão para baixo. No quarto tempo, esse pistão sobe e libera os gases formados na combustão. Isso aqui a gente divide em termos didáticos, tá, gente? Mas isso acontece de forma bem rápida, até coloquei essa animaçãozinha para vocês verem. Então isso aqui é um motor de explosão de 4 tempos. Aí vamos lá. Como eu falei para vocês, dos compostos da gasolina, o heptano é aquele que tem a pior resistência, ou seja, ele explode mais facilmente. E o isooctano é aquele que tem a maior resistência. E aí, com base nisso, foi criado o que a gente chama de índice de octanagem. Carlinhos, o que é o índice de octanagem da gasolina? O índice de octanagem ele representa a porcentagem de isooctano e de heptano que a gasolina vai se comportar. Como assim, Carlinhos? Vamos lá. Se eu disser para você que uma gasolina tem um índice de octanagem de 70%, significa o quê? Significa que não é que ela tem 70% de isooctano e 30% de heptano, mas significa que ela vai se comportar no motor como se fosse uma mistura de 70% de isooctano e 30% de heptano, tá? Por exemplo, a nossa gasolina comum, ela tem um índice de octanagem de 87. O que é isso, Carlinhos? Significa que na hora da combustão, dentro do motor, ela vai se comportar como se ela tivesse 87% de isooctano e o restante de heptano. Não é que essa é a composição dela, é como ela vai se comportar no motor. E aí, olha só, uma dicasinha. Quanto maior o índice de octanagem, quanto mais octano, quanto mais ela se comportar como octano, melhor vai ser o rendimento da gasolina. A gasolina aditivada, ó, ela tem a mesma octanagem da gasolina comum. O que muda é que ela tem aditivos. Não temos um Sherlock Holmes aqui, por isso que ela é aditivada. Carlinhos, o que é esses aditivos? São detergentes e dispersantes que eles misturam na gasolina para manter os bicos dos injetores limpos. A gasolina comum não tem esses aditivos, mas a octanagem é a mesma. Já a gasolina premium e a podium, aí elas também têm os aditivos, tá? Só que aí, ó, você já tem um rendimento muito melhor, porque você tem aqui a podium, gente, tem um índice de octanagem de 95%, tá? Ou seja, no motor ela se comporta como se fosse uma mistura de 95% de isooctano e 5% de heptano. E lembra, quanto mais isooctano, né, quanto mais ela se comportar como isooctano, melhor ela é. Então você chega a quase 100% de rendimento, tá? Detalhe, a gasolina ela também contém enxofre. A gasolina comum e aditivada, geralmente ela tem em torno de 50 ppm de enxofre. O que é isso, Carlinhos? ppm, parte por milhão. É em torno de 50 miligramas por quilo. Já a gasolina Podium, ela já tem uma quantidade de enxofre menor, ela já chega a 30 ppm. Isso é muito bom, porque quanto menos enxofre, menos polui também, tá bom? Então lembre-se, quanto maior o índice de octanagem, melhor o rendimento da gasolina. Outra coisa, gente, importante também para vocês
saberem. Existem substâncias chamadas de antidetonantes. O que são os antidetonantes, Carlinhos? São substâncias que aumentam a resistência da gasolina à compressão. São substâncias que são adicionadas para aumentar o índice de octanagem da gasolina, para ela resistir mais à explosão e assim aumentar o seu rendimento. No Brasil nós temos 3 exemplos muito importantes, tá? O chumbo tetretila. Carlinhos, por que esse nome? Chumbo porque você tem um átomo de chumbo aqui no centro, ó. E você tem 4 grupos etil, né? Ou 4 grupos etila. Ah, Carlinhos, et é 2 carbono, exatamente. Como eu tenho 4 grupos etila, ele é chamado de chumbo tetretila ou tetretila de chumbo, tá? Esse antidetonante aqui, ele foi muito utilizado, principalmente em 1922, durante muito tempo ele foi utilizado, só que ele é tóxico, gente, e ele foi banido, ele não pode mais ser utilizado, porque o chumbo, além de ser tóxico, quando ele é queimado, ele acaba formando vapores de chumbo, e isso também polui muito o meio ambiente, então ele não é mais utilizado. Alguns aviões ainda utilizam pelo seu rendimento, mas nos carros não, tá? Então, ó, não. O naftaleno também era utilizado, mas o naftaleno, quando ele não queima por completo, ele acaba formando substâncias que formam tipo uma crosta no encanamento do carro, e isso também não é bom. Então não se usa também naftaleno mais. O mais utilizado atualmente é o MTBE, tá? Que é o éter metil terbutil, ou do inglês metil terbutil éten. A Agência Nacional de Petróleo permite acrescentar até 7% de MTBE na gasolina, tá? Só que ele também tem seus problemas. Ele também não é 100% seguro, limpo, não. Ele também causa muitos problemas em termos de poluição, como poluição do solo, poluição do lençol freático, mas ele é o mais utilizado. Carlinhos, comenta só essa nomenclatura aí. Olha só, ele é uma função éter, porque você tem aqui um oxigênio entre 2 carbonos. E lembra que a nomenclatura dos éteres, ela é dada do grupo mais simples ao grupo mais complexo, tá? Então, éter metil, que é o grupo mais simples, e terbutil. Carlinhos, por que terbutil? But porque são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E esse ter aqui na frente é só para dizer que o carbono que está ligado ao oxigênio é um carbono terciário, que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Por isso que é terbutil, tá? Esse é o nome comercial. Então, esses antidetonantes é importante você conhecer qual é a função deles, que é aumentar a resistência da gasolina, e também saber por que eles não são mais utilizados, alguns deles. Principalmente esse aqui é o que mais cai, às vezes, em questão, perguntando por que não se usa mais o chumbo tetretila, tá? Pelo problema da poluição que ele causa, tá certo? Então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa primeira parte teórica. E aí, para fechar, temos umas questõezinhas que química se aprende treinando. Então as questões, elas são muito importantes. Então, só para fixar, eu coloquei aqui 4 questões. A primeira dela é da FUVEST. Diz o seguinte, ó: você tem aqui uma representação de uma destilação, né? E ele pergunta: quais são os produtos obtidos em 1, 2, 3 e 4? Vamos lá. Gente, lembra que você vai obter aqui os produtos mais leves, os que têm menos átomos de carbono. Os compostos mais pesados, quanto mais átomos de carbono for tendo, mais pesado ele vai ficando, maior a sua temperatura de ebulição, vai sendo recolhido no final. Então vamos lá. Gás de cozinha, gasolina, óleo diesel e asfalto. O gás de cozinha é o GLP, né? Entre 3 e 4 carbonos, é o mais leve. A gasolina, entre 6 a 10 átomos. Óleo diesel, de 15 a 16. E o asfalto, acima de 30 carbonos. Então realmente está aqui o nosso gabarito, letra A, né? O gás de cozinha vai ser recolhido aqui, porque ele é mais leve. Depois vem a gasolina, depois vem o óleo diesel e por último o asfalto. Ó, aqui não podia ser porque o álcool não é obtido nesse processo, então a B está fora. O asfalto, ele é o mais pesado, então ele não é obtido no 1, ele é obtido no 4. Gasolina, óleo diesel, gás de cozinha. O gás de cozinha não é obtido no 3, o gás de cozinha é o mais leve, né? Que é o GLP, ele é obtido no 1. E por último, letra E também não pode ser. Querosene, ele é mais pesado do que gasolina, tá? Tem mais carbonos. Então nosso gabarito aí da FUVEST, letra A. Tudo bem? Vamos lá. Próxima. Gente, questão da UES, da segunda fase do vestibular 2020.1, uma questãozinha sobre petróleo, eu achei muito bacana, tá? A questão diz o seguinte, ó: não vou ler o texto para não ficar muito cansativo para vocês, vou direto aqui para os itens, tá?
No que diz respeito ao petróleo, é uma questão que fala sobre pré-sal, por isso que eu falei para vocês darem um estado no pré-sal. É correto afirmar que se trata de um combustível fóssil, até aí tudo bem, o petróleo é um combustível fóssil, correspondente a uma substância oleosa, cuja densidade é superior à da água e é inflamável. Gente, o petróleo ele é inflamável sim, ele pega fogo, mas a densidade dele não é superior à da água. O petróleo ele é menos denso, é por isso que ele fica em cima da água, tá? Letra B, então letra A está falsa. Constitui uma mistura de hidrocarbonetos, moléculas de carbono e hidrogênio, que se encontram em estado sólido em temperatura e pressão ambiente. Gente, o petróleo tem vários componentes, então você tem hidrocarbonetos sólidos, você tem constituintes líquidos e constituintes gasosos também. Então não é somente sólido, tá? Você pode ter nos 3 estados físicos. Letra B está fora também. Letra C. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, na composição química do petróleo só existem carbono e hidrogênio. Não, lembra que eu falei para vocês que também pode aparecer, o petróleo também contém enxofre, né? O símbolo do enxofre é o S. Então não tem só carbono e hidrogênio. A maior parte é de carbono e hidrogênio, porque são hidrocarbonetos, mas não tem só carbono e hidrogênio, tá? Então por eliminação ficou a letra D. Seus derivados são obtidos a partir do refino, realizado por meio do processo químico, como craqueamento, sim, a pirólise, né, o cracking, reforma, ainda vou falar para vocês depois, mais para frente, o que é uma reforma catalítica, o que é uma alquilação, um hidrotratamento, mas todos esses são formas de refino, tá? Que depois vai ter uma aula específica sobre eles. Mas gabarito, letra D, tá bom? Bem tranquila essa questão. Gente, aprendam a fazer questão por eliminação, tá? Vamos lá, próxima. Questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. Em relação ao petróleo, assinale a alternativa incorreta, a errada, né? Vamos lá. A. A composição do petróleo não é constante, diferindo de acordo com a região de onde é extraído. Ok, o petróleo não tem uma composição constante. Dependendo de onde ele é extraído, o petróleo americano, o petróleo brasileiro, não é a mesma coisa, tem composição diferente, tá? Então ela realmente varia. Então, ok. Só tá certo, vou marcar? Não, porque ele quer a incorreta. Cuidado. B. O processo de cracking possibilita extrair do petróleo maior quantidade de gasolina. Sim, o craqueamento do petróleo, né, já que você quebra frações maiores, você consegue obter frações mais leves. Dentre essas frações mais leves está a gasolina. Então, corretíssimo. A fração de hidrocarbonetos que contém de 3 a 17 carbonos apresenta-se líquida. Gente, não, tá? Geralmente de 1 a 4 carbonos é gasoso. De 3 a 10 carbonos, de 6 a 10 carbonos é líquido. Mas acima de 10, a molécula já fica mais pesada, já se encontram no estado sólido. Não é uma regra, mas no caso, a maioria, posso dizer que são assim. Tá? Tem exceções, mas na maioria dos casos é assim. Tá bom? Então, não. Acima de 10 átomos de carbono, 11, a substância já se encontra no estado sólido, tá? Então os hidrocarbonetos mais leves são gasosos, depois líquidos até 10 carbonos, acima disso geralmente eles já são sólidos, tá bom? Então gabarito letra C. Carlinhos, se eu não lembrasse disso, dá para fazer por eliminação? Vamos lá, A e a B eliminamos, vamos ver a D. O gás natural que precede a saída do petróleo é constituído principalmente por metano. Sim, gente, o gás natural é constituído principalmente de metano. Não confunda com GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, que aí é uma mistura de propano e butano. O gás natural é metano, tá? E por último, letra E. O petróleo é produto da decomposição da matéria orgânica e ocorre em bolsões aprisionados por rochas impermeáveis. Corretíssimo também, dá para você fazer por eliminação também, tá? E por último, questão de número 4 da UES, olha só. O tetraetil chumbo, agente antidetonante, que se mistura à gasolina, teve a sua utilização proibida no Brasil porque, lembra que eu falei do chumbo tetraetila, né, um antidetonante que não foi mais utilizado? Aumenta a octanagem da gasolina? Não, era por isso que ele era utilizado, tá? B. Sem esse aditivo a gasolina teria melhor rendimento? Não. Aumenta a resistência da gasolina com relação à explosão por simples compressão? Gente, ele aumenta a resistência da gasolina, ele era um antidetonante. Mas não é isso que a questão quer saber. Ela quer saber por que ele foi proibido. Letra D. Seus resíduos que saem pelo escapamento do carro poluem o meio ambiente. Sim, o chumbo tetraetila é um composto que polui bastante. Então, principalmente por isso ele foi, por ele ser tóxico também, ele foi proibido no Brasil, tá? Então, galera, foi feito com muito carinho para vocês. E o seguinte, atividade para vocês dos terceiros anos, tá? Vocês vão, ao assistir o vídeo,
Todas as anotações do vídeo, quero que vocês façam um resumo do vídeo, tá? Da aula, bote no caderno as anotações do que é o petróleo, sobre a gasolina. Todas as anotações que tinha no vídeo, quero que vocês façam um resumo e que vocês refaçam as questões que eu respondi. Professor, mas as questões o senhor já respondeu no vídeo, eu sei, mas eu quero que você copie essas questões no caderno, tá? Marque o item certo e, se puder, de preferência também, coloque observações por que os outros itens estão errados, tá? Que no vídeo eu expliquei todos eles, eu quero que vocês refaçam essas questões para treinar. Na próxima semana, tá, a gente vai continuar com vídeo, com conteúdo, e depois vai ter uma aula só de exercícios, tá? E o material vai ser mandado para vocês nos grupos, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado bastante, curtam lá, foi feito com muito carinho para vocês e até a próxima, tá?